Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, amados professores da nossa escola bíblica. Nós hoje iremos tratar da quinta aula, quinta lição dessa revista Sacrifícios no Plano Redentor. Que bênção, né, irmãos? Essa nossa caminhada. Para quem não me conhece, sou o pastor Arnaud Barbosa, pastor da Igreja Brasil para Cristo de Formosa, Goiás, e sempre agradeço a Deus pela oportunidade que nosso pastor Gedeon Júnior, nossa pastora presidente, pastora Luíde, nos concedeu de estarmos aqui sendo comentaristas de um tema tão importante e profundo, que fala muitas coisas a respeito da nossa adoração, da nossa salvação, né? A base da nossa fé cristã, obviamente, que está ali também na revelação de Deus no Velho Testamento. E hoje, irmãos, nós iremos aqui ministrar uma aula muito especial, a aula de número 5, né? Ele chamou, está aqui na página 30. Recomendo sempre aos nossos amados professores que antes de verem esse vídeo, né? Eu havia falado em vídeos anteriores, antes de dar a aula para você ler uma ou duas vezes, mas na verdade eu quis dizer, antes de você ver esse vídeo de instrução, é importante que você tenha já lido essa revista pelo menos uma ou duas vezes, feito suas anotações, para que o tema realmente você compreenda melhor quando a gente estiver explicando, porque ali você já sabe do assunto que está ali escrito, e nós vamos, obviamente, só pegar os pontos mais importantes, que mereçam ali uma dedicação a mais, para que você compreenda e possa passar ali para os seus alunos, tá certo? Então vamos lá. Vaikirá é a palavra hebraica que significa e chamou, ou ele chamou, que foi traduzido depois pela Septuaginta, a primeira tradução da Bíblia hebraica para o grego, ali em torno ali de 2 séculos antes de Cristo. E quando foi traduzido para a língua grega, para que todas as nações pudessem conhecer, então o livro Vaikirá passou a ser conhecido como o livro de Levítico. Daqui a pouco nós vamos falar o porquê disso. Então, ele chamou, na verdade, é o título de Levítico. E é sobre o livro de Levítico que nós iremos falar nessa próxima aula. Mas, pastor, por que nós vamos dizer, interromper esse assunto e falar do livro de Levítico? Na realidade, irmão, nós não estaremos interrompendo. Perceba que nós temos 2 lições nas nossas escolas bíblicas e dessa vez nós fizemos 13, uma aula bônus, vamos dizer assim, para aproveitar muito bem a revista. E nós vamos fazer um trabalho aqui, chamado um trabalho de hermenêutica e de exegese. Por quê? Porque nós temos que entender, meus irmãos, que a palavra de Deus dita para nós, primeiramente, ela foi palavra de Deus dita a um povo muito distantes de nós, no tempo, na cultura e na língua. E o que ocorre, irmãos? Embora a palavra de Deus seja palavra de Deus para todos os povos, em todas as épocas, em todas as culturas, em todas as circunstâncias, ele não revelou essa palavra diretamente para nós no nosso contexto cultural, no nosso contexto moderno, na visão de mundo que nós temos hoje, no ano de 2023, por exemplo. Então, o que ocorre? Deus, ele revelou aqui, trouxe a sua revelação pessoal aqui no Pentateuco, né? Que Pentateuco para nós, os judeus chamam de Torá, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Essa revelação foi escrita para um povo que viveu há 3 milênios e meio antes de nós. Então imagine, até 100 anos antes, até há 20 anos antes, nós já vemos quantas coisas mudam na nossa sociedade. Imagine um povo que viveu 3.500 anos antes de nós. Imagine a cultura, palavras, a língua, por exemplo. Uma palavra que significava uma coisa naquela época, hoje já tem vários significados, porque à medida que o tempo passa, novas palavras vão sendo incorporadas ao nosso glossário, né, ao nosso vocabulário. Então,
com esse povo não era diferente. Eles tinham uma cultura diferente, eles tinham uma forma de vida diferente, uma visão de mundo diferente, e Deus se comunicou conforme a visão de mundo daquele povo. E para a gente entender a palavra de Deus para nós, é necessário a gente entender como aquelas pessoas receberam a palavra de Deus. Para isso exige o que? O trabalho chamado exegese. É você descobrir a intenção do autor, como aquela audiência original recebeu aquela palavra, né? E nós vamos ter que estudar um pouco o contexto histórico, cultural, até mesmo às vezes o contexto linguístico, para a gente entender o que eles compreenderam. E a partir do momento que a gente compreende o que eles compreenderam da palavra de Deus, aí nós fazemos o trabalho de interpretação, aí nós trazemos para os nossos dias atuais e fazemos uma aplicação correta da palavra de Deus. E como pelo menos 80% ou 90% de toda a nossa revista, ela está baseada no livro de Levítico, nada melhor do que a gente fazer um estudo um pouco mais detalhado sobre o livro de Levítico para os nossos dias. E vamos começar aqui, irmãos, então, pelo primeiro tópico, que fala sobre as características introdutórias do livro de Levítico. Bem, na sua introdução, com certeza, você vai falar da importância da gente fazer esse trabalho de interpretação, da gente conhecer, né, a linguagem do povo daquela época, para a gente interpretar a palavra de Deus. É importante você também explicar para o seu aluno, irmãos, já fazendo a introdução do assunto total, do assunto todo, e mostrar que o livro de Levítico, ele é um dos livros mais importantes da Bíblia. Por quê? Porque o livro de Levítico, irmãos, ele praticamente tem ali uma revelação de atributos que o povo até então não conhecia, como atributos de santidade e justiça, e nós já vamos falar sobre isso. Então, o livro de Levítico, ele fala a respeito da salvação, ele vai ser base, inclusive, para os princípios da vida cristã que nós temos até nos dias de hoje, que Jesus ele aplicou, que os apóstolos também aplicaram, né? E ele fala de coisas que são base, inclusive, para a gente interpretar as revelações futuras, as revelações escatológicas. E devido à importância do livro de Levítico, junto aos outros livros da Torá, né, ou do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, Levítico juntamente com Números, Deuteronômio, Êxodo, Gênesis, nós vemos que devido à importância que eles têm para a base da nossa fé, não é à toa que o inimigo no decorrer dos últimos anos tem tentado de todas as formas provar que esses livros foram criados, que esses fatos não existiram, e nós vamos mostrar, irmãos, com dados históricos mais modernos, né, como a ciência também desenvolveu, nós podemos ver que temos também dados, vamos dizer assim, até mesmo na arqueologia, que trazem ali provas legítimas que realmente houveram, né, fatos que comprovam que esses livros realmente eles existiram, né, numa época realmente muito distante de nós. Então, vamos lá. Primeiro, quando nós falamos aqui das características introdutórias do livro de Levítico, vamos começar aqui pela autoria e pela data do livro. Como nós falamos, tem uns críticos ali, né, da teoria documental, que eles falam que já até comentamos em aulas anteriores, que na primeira aula, que o Pentateuco ele foi na verdade um livro criado, né, por Esdras, ali para tentar reacender a nação que estava se fragmentando, que estava desaparecendo ali nos longos anos do cativeiro. E nós vamos ver, irmãos, que realmente as provas que esses livros realmente ocorreram nos dias de Moisés, que não foram escritos por Esdras, assim, muitas pessoas recopiaram esses livros, mas que os autores realmente, eles são Moisés, as provas são claras. Mas primeiro a gente tem que entender, irmãos, que o estilo de escrita antiga não era como o estilo moderno. Hoje as pessoas escrevem e costumam assinar os seus escritos, sejam as suas cartas, sejam os seus livros. Naquela época não era assim. Naquela época os autores, inclusive, tinham o estilo de escrever
inclusive na terceira pessoa. Por isso que você vai ver narrações ali do Pentateuco, que os escritores eles vão narrar ali na terceira pessoa. E disse Moisés, né? O próprio Moisés está escrevendo assim, na terceira pessoa, falando a respeito dele. Mas pastor, e aquelas partes ali da Bíblia, do Pentateuco, que narra a morte de Moisés? Se Moisés escreveu, como é que ele vai narrar a morte dele? Obviamente, alguém ali continuou a história. Por exemplo, Josué continuou a história e continuou escrevendo, né? Por exemplo, o livro que tem o nome dele, né? Porque Josué também recebeu a missão de anotar, de continuar escrevendo, e nós vamos ver tudo aqui. Então, o próprio livro, irmãos, ele atribui, né, pelo seu estilo antigo, ele atribui a sua própria autoria. Mas quais são, assim, as provas que nós podemos dizer, além das provas arqueológicas? Primeiro, as próprias afirmações contidas no próprio livro do Pentateuco. Nós colocamos aqui Êxodo 7, versículo 14, mas o versículo aqui está errado, o capítulo está errado, irmãos. Na verdade, é Êxodo, capítulo 17, versículo 14. Quando nós lemos Êxodo 17, versículo 14, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Ameleque debaixo do céu. Então a gente vê que já nos dias de Moisés ali, Deus já estava falando com Moisés: Moisés, vai escrevendo, vai anotando aí, né? E repete para Josué, né? Porque isso tem que ficar registrado. Então, à medida que os acontecimentos iam surgindo, o próprio Deus ia ordenando que Moisés viesse a escrever. Mas temos aqui, inclusive, outros versículos, mas basta você ler um para o seu aluno e já está suficiente. Nós temos também, irmãos, como prova que Moisés é o autor deste livro, a familiaridade do autor com os costumes e leis judaicas e a formação cultural egípcia. Nós vemos que o escritor aqui, ele conhecia do mundo egípcio, né? E ele conhecia também daquele contexto hebraico que estava ocorrendo naqueles primeiros dias. Então é alguém que está familiarizado, não é alguém que simplesmente estudou, não, mas alguém que fala com propriedade daqueles textos. Nós vemos aqui também, irmãos, o testemunho de outros livros do Antigo Testamento. Então, já aqui no livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 23, está aqui na Tanar. Para quem não sabe, a Tanar é considerada as Escrituras como um todo, né? Ou seja, o Velho Testamento, nós chamamos Velho Testamento, os judeus chamam de Tanar, que é o conjunto de todos os escritos. Já ali na Tanar, né, ali no registro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 3, é interessante que nós encontramos as instruções para Davi, dizendo assim, né? Eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e ser homem. Aí ele diz no versículo 3, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Então veja que Davi, que viveu bem antes de Esdras, né? Que viveu 1000 anos antes de Cristo, viveu ali mais ou menos uns 500 anos antes de Esdras, ele já estava dando um testemunho que o reconhecimento que eles tinham é que o Pentateuco realmente, que já existia naquela época, foi escrito ali por Moisés. Então, estamos vendo os personagens muito antes de Esdras, né, que já desmente ali a teoria da alta crítica, né? E nós temos aqui também o testemunho do Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos o testemunho de Jesus, que é o maior testemunho aqui em João capítulo 5, o Evangelho de João capítulo 5, versículo 46, que ele diz para os judeus, né? Porque se de fato vocês crescem em Moisés, também creriam em mim, porque ele escreveu ao meu respeito. Então só o testemunho de Jesus já é o suficiente para a gente acreditar que o Pentateuco realmente foi escrito por Moisés. Jesus não apenas afirmou que Moisés ele escreveu o Pentateuco, mas também que Moisés inclusive tinha escrito a respeito da história de Jesus. Então daqui nós vemos que realmente as histórias, né, as liturgias, tudo que está aqui no Pentateuco é uma sombra do próprio Jesus, porque ele mesmo falou a respeito disso, e por isso que nós vamos estudar nessa linha, mostrando, né, todos os sacrifícios como uma sombra de Cristo, além de outras verdades importantes também na questão da nossa adoração cristã. Quando entramos aqui então no título
o título do livro e a sua natureza literária. Vamos lá. Quando falamos do título do livro, como falamos no início, Vaikirá significa Ele chamou. Amados, hoje nós temos os livros, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses nomes são nomes temáticos, e esses nomes temáticos vieram a partir da tradução da Septuaginta, a primeira tradução do original hebraico para uma outra língua fora do hebraico, Isso ocorreu entre 2 a 3 séculos antes de Jesus nascer, como nós falamos. Mas como eram os títulos, na língua judaica? E como os judeus sempre viram os títulos da Bíblia? Por exemplo, o primeiro livro, que é o livro de Gênesis, o título é Bereshit. Aí se você quiser, você pode anotar isso, ou pode pegar inclusive na internet, os 5 nomes dos livros da Bíblia, na língua original, você vai encontrar isso aí fácil, certo? Então nós temos aqui o Bereshit. Então na língua hebraica, Bereshit, Bará, Elohim et Hashamai, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a palavra Bereshit significa no princípio. Então para os judeus não é Gênesis, para os judeus é Bereshit. E nós temos aqui também, por quê? Porque é a palavra principal ali do primeiro versículo. É assim que eles chamam esses 5 primeiros livros, que são livros sagrados, conforme a palavra-chave ali do primeiro versículo. Então, qual é o primeiro versículo ali de Êxodo? Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel. E aí eles pegam ali o Shemut. Shemut significa os nomes. Estes são os nomes. Então, quando eles querem ver o livro de Êxodo, eles falam, pega aí o rolo dos nomes, porque esse é o título de Êxodo. Aí nós temos o título de Levítico, Qual é a primeira frase que está ali no livro de Levítico? E chamou o Senhor a Moisés. Então, Vaikirá significa chamou, e chamou, ou ele chamou, no caso o Senhor, Então, ele chamou. Pega o rolo, ele chamou aí para a gente ler aqui. É mais ou menos assim que funciona. Aí nós temos também o Bamidbar, que é a primeira frase do livro de Números. Falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai. Então, Bamidbar significa deserto. Então, eles pegam a palavra central ali, que é o deserto, e leem o livro ali para o povo. Pega ali o livro no deserto ali para a gente ler, o rolo no deserto. E por último nós temos o Deuteronômio, que a primeira frase é essa: estas são as palavras, ou seja, Devarim significa as palavras. Então o termo, aqui a palavra central seria palavras, que seria Devarim. E aí nós colocamos, ele chamou, que é Vaikirá, que é exatamente a palavra-chave do primeiro versículo. Bom, feito essa introdução, como Deus trouxe as leis, tanto de Deuteronômio, quanto principalmente ali de Levítico. Deus trouxe as suas leis, irmãos, conforme, como eu falei, ele se revelou ao contexto cultural antigo. E como era o contexto cultural antigo, mais fácil do povo compreender que tipo de relacionamento Deus queria ter. Deus falou muito acerca de alianças, porque aliança era um termo muito comum no mundo antigo, principalmente entre povos, entre reis, e entre os reis e os seus vassalos, entre os reis e os seus súditos, os soberanos e os seus súditos. Naquela época, um soberano, quando ele dava um espaço de terra, ele permitia alguns benefícios, algumas benesses ali para aquelas pessoas que estavam ali. E aquelas pessoas, em troca, tinham que oferecer algum tributo, alguma coisa que o rei exigia, para que o rei pudesse lhe dar o que? A proteção, e deixar que ele usufruísse ali daquele espaço de terra. Então, para tanto, era feito um contrato chamado contrato de vassalagem, que tinha ali as exigências do soberano e os direitos e deveres daqueles vassalos, enquanto eles estivessem debaixo daquela aliança com aquele soberano. Quando mudavam-se os reis, então faria ali uma nova aliança entre aquele soberano e aquele rei. Por isso, quando um rei conquistava uma outra terra, era outro contrato de vassalagem, Às vezes o inimigo, para não morrer, ele se subjugava
aquele reino mais forte dizia: não, o que vocês querem da gente? A gente vai se tornar os seus vassos. Aí os caras diziam: não, eu quero ouro, eu quero a prata, enfim, eu quero que vocês paguem tanto de imposto, ou caso contrário, a gente destrói vocês. Não, tá bom, a gente aceita. Isso inclusive aconteceu dentro da própria nação de Israel, contra e a favor. E Deus, ele vai usar esse sistema para entrar em aliança com o povo. Então Deus vai dizer: ó, essas são as minhas leis, esse é a minha forma que eu quero relacionar com vocês, vou ser o soberano de vocês, o rei de vocês, e em troca eu vou dar as minhas bênçãos, vou dar saúde, vou dar tudo que vocês precisam para ter uma vida abençoada. Daí surge, nesse contexto, as leis do Senhor sendo dadas ali no Velho Testamento. Agora, falando de forma específica aqui sobre o contexto histórico do livro, vamos ali no finalzinho, nós colocamos aqui, irmãos, que o tema principal de Levítico, é acerca da santidade ao Senhor. Lembrando que eu só estou resumindo aqui para os irmãos, certo? E quando se fala da santidade ao Senhor, o versículo-chave para esse tema seria Levítico 19:2, que diz: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor vosso Deus, sou um Deus santo. Então aqui, em resumo, o que ocorre? Deus, quando resgata, irmãos, a nação de Israel de lá da terra do Egito, é interessante a gente perceber que aquela nação, aquele povo, a única coisa que eles conheciam acerca de Deus era que Deus havia dado uma promessa para Abraão, Isaac, Jacó, seus antepassados ali, os 12 filhos de Jacó, de Israel, e esse Deus daria uma terra próspera e abençoada. Mas esse povo ali, irmãos, eles, vamos dizer, a visão que eles tinham de Deus era algo similar ao que as nações daquela época tinham a respeito dos seus deuses. Então veja que a revelação de Deus ali é muito interessante no livro de Levítico. Por quê? Porque Deus, quando se manifesta lá no deserto, o que ele tenta provar, irmãos, para os filhos de Israel? Que ele era um Deus muito mais poderoso que os deuses do Egito, certo? E até ali no início da caminhada, Deus não vai tentar provar que os deuses das nações eram deuses falsos. Isso daí é só com o passar do tempo. Aí vai ter os salmistas, vai ter outros profetas que vão revelar isso com maior clareza, que apenas o Deus deles era o Deus verdadeiro e os outros deuses eram falsos. Mas para que aquele povo, vamos dizer, como diz o termo moderno, não bugasse a sua mente ali, para que o povo pudesse assimilar melhor a revelação de Deus, o que eles precisavam entender eram duas coisas. Primeiro, que o Deus que eles serviam era um Deus muito mais poderoso do que os deuses de outras nações. Aí a respeito dele ser o único e o das nações serem falsos, isso aí só depois daquele período histórico. Naquele instante o povo ainda não estava preparado para compreender isso, certo? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que este Deus, que é mais forte que o Deus das outras nações, este Deus, meus amados, ele é um Deus diferente daqueles deuses das outras nações. Por quê? Porque ele é um Deus santo. E esse Deus que resolveu se relacionar com aquele povo, ele vai revelar como é a sua santidade, inclusive em aspectos da vida física, da vida visual, em aspectos visuais, que hoje para nós já não tem significado nenhum, mas que para eles, irmãos, revelavam o quanto este Deus era santo. Certo? Então, o objetivo de Levítico é isso, são regras que mostram, que revelam os atributos de Deus para um povo que não conhecia absolutamente nada sobre Deus. E o primeiro contato que eles têm com Deus é entendendo que Deus é um Deus poderoso, é um Deus que realmente tinha promessa para eles e que amava eles, mas é no convívio, é dentro de todas essas leis aqui do livro de Levítico, que eles vão entender o quanto este Deus é santo, é diferente, é um Deus de justiça, é um Deus que não suporta o pecado, e ao mesmo tempo é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso. Essa revelação de Deus é tão extraordinária, irmãos, que Deus, ele suporta assim, diversas vezes,
aquele povo simplesmente ali se mostrar um povo duro, um povo de coração realmente muito duro, um povo murmurador. Ali Deus também, irmãos, está se mostrando um Deus santo, mas ao mesmo tempo um Deus amoroso, um Deus paciente, um Deus longânimo porque é capaz de suportar as ofensas, né? Um Deus sendo ofendido, e mesmo assim ele não destrói imediatamente, porque ele está se revelando ali de uma maneira muito linda e tremenda, como um Deus que é misericordioso, né? E nós vemos essa misericórdia de Deus, essa paciência de Deus, principalmente no livro de Números. Mas nós vamos ver esse amor e essa misericórdia de Deus também revelada na figura dos sacrifícios ali em Levítico, né? Então, em Levítico, nós vamos compreender profundamente os atributos de Deus sendo revelados para um povo que nada conhecia a respeito deles. E por isso, irmãos, que nós vamos ver revelações importantes aqui, que inclusive serão aplicadas no Novo Testamento ali, principalmente por Jesus e também pelos seus apóstolos, né? Feito essa explanação, vamos então agora fazer essa aplicação aqui em Levítico e o Novo Testamento. Vamos lá, Levítico e o Novo Testamento. Quais são os princípios morais e éticos, irmãos, que nós encontramos no cristianismo ali em Levítico? Bom, eu vou direto ao ponto aqui, no texto de Mateus capítulo 22, versículo 39, quando Jesus resume a lei, como ele resume, né, o livro de Levítico. Ele diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. De onde Jesus tira essa frase? De Levítico capítulo 19, versículo 18, que inclusive ali os apóstolos, inclusive Paulo, ele vai repetir também essa passagem, né? Então Jesus ele vai resumir, quando ele chega aqui, né, esse texto que já está em Levítico. Mas embora esse texto já tivesse em Levítico, que nós deveríamos amar o nosso próximo como a si mesmo, Jesus já vai transmitir isso de uma maneira prática, citando inclusive algumas parábolas do contexto da sua época. Ele cita, por exemplo, ali a parábola do bom samaritano, que é algo ali muito próprio da sua época, né? Mas aqui em Levítico, Deus vai trazer várias regras, vários procedimentos a serem adotados para que o povo viva, né, vamos dizer assim, uma vida social que demonstre um mínimo de amor e de respeito com o seu semelhante. Por isso que nós vamos ver, irmãos, a questão que Deus pega firme com questões relacionadas a roubo, assassinato. Tem leis ali que nós vamos ver que o povo, até quando um jumento cai no meio da estrada ali, um israelita, pela lei, ele era obrigado, se ele vê, ele tinha que ajudar a pessoa que talvez ele nem conhece, mas ele tinha que ajudar a levantar aquele animal, ou buscar ajuda, ele tinha que fazer alguma coisa. Quer dizer, são regras básicas que nós entendemos nos dias de hoje, com a iluminação do Espírito Santo assim na nossa vida, que isso é uma coisa até, né, vamos dizer, é uma coisa até humana, né? Mas eram regras básicas que Deus tinha que mostrar para o povo, né? Que são princípios válidos ali, que inclusive são aplicados aqui nos dias de hoje. Então, nós temos todo aquele conjunto de regras realmente mostrando como deveríamos amar o próximo no contexto daquela época. E aí nós vamos trazendo para o nosso contexto atual, mas a mesma palavra-chave que Jesus usa para os seus discípulos, que nós devemos usar nos dias de hoje, é a palavra-chave que já estava ali no livro de Levítico. Então, Pedro também, irmãos, vai explorar muito quando ele ensina, né, que nós, como servos de Deus, nós não devemos nos misturar ao contexto desse mundo, a forma de vida que essas pessoas vivem nesse mundo, ou querer viver uma vida servindo a Deus, mas praticando as mesmas coisas que o povo do mundo pratica. Então, ele ensina isso usando como exemplo principal o quê? O contexto de Levítico. Ele vai mostrar ali como Deus, enfim, ele traz a nação, né, de um contexto dominado pelas nações pagãs e separa aquela nação e deixa aquela nação realmente viver um estilo de vida diferente. Por quê? Porque eles tinham que viver estilo de vida que representasse o Deus que eles serviam. Então, o Deus que eles serviam era um Deus santo, e por isso que eles tinham que viver uma vida santa. E hoje não é diferente. Nós vimos no mundo cheio de vícios, de manias, de pecados, né? E Deus nos ensina a viver uma vida santa, porque agora os representantes de Deus
não é mais a nação de Israel, agora é a igreja. E na igreja nós temos judeus e nós temos gentios. E ambos têm que ter, né, como uma marca de ser o representante de Cristo, duas coisas: o seu amor a Deus e rejeição completa do pecado, e o seu amor ao próximo. Então essa, vamos dizer que seria os grandes princípios que nós pegamos ali do livro de Levítico em especial e aplicamos aqui nos dias de hoje. Agora, acerca dos eventos escatológicos, irmãos, nós vemos muitas figuras que estão ali, obviamente, no livro de Apocalipse. Nós vamos ver que vários homens de Deus que falaram sobre eventos futuros, inclusive ali mesmo no Velho Testamento, nós vamos ver que tem muita coisa ali, irmãos, que para a gente entender, nós temos que voltar para o livro de Levítico. Por exemplo, a questão do incensário, né, que o anjo encheu de fogo ali no altar, porque o anjo de fogo encheu o incensário de fogo no altar, enfim, as orações dos santos, os flagelos preparados por Deus, de onde vem isso, por quê, qual é o contexto disso? Está dentro do livro de Levítico, né? Inclusive, irmãos, eu tenho explorado vários autores aqui. Nós temos comentário bíblico de Levítico, versículo por versículo, de Champlin, né? Nós temos ali o comentário Bacon, nós temos ali do escritor Harrison, nós temos vários que inclusive eu tenho colocado, apresentado para os irmãos aqui no decorrer, né? Tá aqui, sempre você vai ver os livros, as capinhas, mas tem um em especial para quem quer aprender o livro de Levítico com profundidade. É esse aqui, ó, do professor Odilon Soares Moreira. Quando você vê nas minhas referências algumas passagens, né, igual na introdução que eu coloco Moreira, então tá aqui, ó, é desse escritor aqui, ó. Irmãos, olha a grossura da criança aqui. Então realmente ele vai detalhar versículos por versículos, tem quase aqui 900 e poucas páginas. E para quem quer aprender, irmãos, ele vai fazer um trabalho de exegese excelente, vai fazer aplicações para o Novo Testamento. É realmente muito interessante. Ele vai abordar, enfim, a posição de vários autores. E é muito interessante, assim, para quem quiser aprender, eu indico bastante esse livro aqui, certo? Então vamos lá. Falando sobre a importância de Levítico para a compreensão do sacrifício de Cristo. Obviamente, além de falarmos, né, de princípios morais, termos relacionados à santidade, ao amor ao próximo, sobretudo, né, nós temos que frisar aos nossos alunos de escola bíblica que o livro de Levítico, irmãos, ele revela duas coisas importantes, que é o tema central, que já falamos e preciso repetir. O livro de Levítico revela a nação de Israel e também revela a nós, que ficou registrado para nós conhecermos, os atributos de Deus sobre a sua santidade, sobre a sua justiça, que ele é um Deus diferente do que tudo aquilo que eles haviam visto e conhecido no mundo. Isso aí nós já abordamos. Mas também mostra o caráter revelador de Deus, o nosso Senhor. Ali o plano da revelação chega, vamos dizer, ao ápice da sua revelação. Chega, né, vamos dizer, o plano da redenção chega ao ápice ali da forma como Deus quis revelar, como ele seria realizado na prática. Então, o plano da redenção, irmãos, que é sobre os sacrifícios. Outros textos vão falar sobre os sacrifícios, mas aqui é o carro-chefe, né, vamos dizer assim, o livro de Levítico. Ele vai apontar coisas que vão ser amplamente exploradas no Novo Testamento, acerca de quem? Do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quer compreender o sacrifício de Cristo, não assim de uma forma rasa, apenas, Cristo morreu porque tinha que morrer e tal, por causa do meu pecado, e pronto, e daí? Você quer entender de uma forma profunda? Você quer entender o pecado como Deus tratava? O que o povo entendia acerca do pecado? E nós falaremos nas próximas lições, mas antes, nós temos que trazer isso de uma forma muito profunda aqui, nesse primeiro estudo. Irmãos, é ler Levítico. Levítico tem que ser lido pela igreja. Até entendo que muitas pessoas, irmãos, não leem, porque é difícil de compreender, é difícil de entender, já passaram, é de uma cultura que a gente não compreende, mas essa revista está aqui exatamente para nos fazer, irmãos, entender como eles entenderam e compreender agora de uma maneira muito mais profunda, como nunca nós entendemos, né? Então,
livro de Levítico é a chave para a gente entender o sacrifício de Cristo na cruz. O autor dos Hebreus, ele vai explorar exatamente o livro de Levítico, principalmente Levítico, né? Vai explorar muito Êxodo também, mas olha, textos que ele explica a importância aqui do que está registrado em Levítico. Ele diz assim, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece a cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles chegam. Então, amados, o que acontece? Como é que a gente vai entender a realidade se primeiramente a gente não compreender a sombra? E o livro de Levítico é exatamente isso, é a sombra de Cristo, é toda a base para nós compreendermos, né, realmente o ápice da revelação de Deus. Então a gente não chega logo entendendo o ápice da revelação de Deus, a gente tem que entender ali a base, porque daquilo, as razões, as necessidades daquilo, tudo isso está em Levítico, e nós vamos aprofundar esse assunto de uma maneira muito linda. Por fim, irmãos, nós devemos lembrar que Paulo, quando ele fala a respeito, né, da teologia da salvação, ele vai usar os termos teológicos que ele usa ali nas suas cartas, falando sobre soteriologia, né, que é a doutrina da salvação. Ele vai falar tudo tirado ali de Levítico. Ele vai falar substituição, expiação, propiciação, comunhão, mediação, oferta pelo pecado, oferta pacífica, sacrifício, Páscoa, pães ácimos, justificação e redenção no sangue, reconciliação e santificação. De onde ele vai tirar todos os argumentos para ministrar sobre isso? De lá de Levítico. E nós devemos entender que quando os apóstolos, eles ministraram, principalmente ali para os judeus, irmãos, os judeus já compreendiam, porque já conheciam a lei, já tinham o conhecimento ali da lei e do que a lei simbolizava para eles. Por isso, às vezes nós temos aqui as revelações de Deus assim, vamos dizer, mais resumidas. Então, para a gente entender com profundidade aquilo que os apóstolos resumiram, vamos compreender o que os judeus compreenderam. Por isso, nós temos aqui a importância do livro de Levítico. Aqui eu encerro as minhas palavras, meus amados. Tem muita coisa aqui que já está autoexplicada, que os irmãos possam ter uma ótima aula e que Deus abençoe a cada um de vocês. Fique com Deus, a paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.